Fala galera, estamos aqui agora para resolvermos uma questão do Enem 2018, uma questão que fala sobre probabilidade. E vem comigo, deixa sua curtida no vídeo, tá? Se inscreva no canal e qualquer dúvida deixa nos comentários que a gente vai estar te ajudando. Sem perca de tempo, vem comigo. Um designer de jogos planeja um jogo que faz uso de um tabuleiro de dimensão N por N, tá legal? Então ele quer construir um tabuleiro, eu vou fazer um desenho aqui apenas simbólico, tá legal? De um tabuleiro quadrado, dimensões N por N, tá legal? Então teríamos N quadradinhos aqui, N quadradinhos aqui, tá? Porque conforme o modelo aqui você percebe que ele tem um total de N quadradinhos de um lado, N de outro, tá legal? Então, gente, já dá para perceber uma primeira situação aqui antes de nós acabarmos de ler o probleminha. Se eu quiser saber o total de quadradinhos, eu vou multiplicar um lado pelo outro. Então, o total de quadradinhos seria N vezes N, né? E N vezes N a gente sabe que N é o quadrado. Então a gente guarda essa informação aqui e vamos continuar a leitura do problema. E depois ele fala para a gente o seguinte: quando uma peça é posicionada a região formada pelas casas, na mesma linha ou na coluna dessa peça é chamada de zona de combate da peça. Então, galera, a peça que foi posicionada aqui, ó, criou-se essa zona de combate, tá? Com essas linhas e com essas colunas aqui, tá legal? A mesma coisa vai acontecer ali no nosso tabuleiro que a gente ainda vai criar. Vai ser criada uma zona de combate aqui e outra zona de combate aqui, tá legal? Na verdade é a mesma. Então vem comigo. Continuando aqui, ele fala pra gente, na figura está ilustrada uma zona de combate de uma peça colocada numa das casas de um tabuleiro de dimensão 8 por 8. Galera, eu vou pegar esse tabuleiro como exemplo para a gente poder raciocinar em cima do que a gente quer. Gente, se aqui você tem um total de 8 casas aqui e aqui 8 casas aqui, então você vai ter um total, tá? Você vai ter um total de 8 vezes 8, você vai ter um total de 64 casas. Tá legal? Vou entrar aqui um pouquinho no desenho, mas não vai fazer falta pra gente não. Vamos lá, continuando. O tabuleiro deve ser, deixa eu aqui selecionar a canetinha, o tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade de se posicionar a segunda peça, então uma já está aqui, eu vou colocar a segunda, aleatoriamente, seguindo a regra do jogo, e esta ficar sobre a zona de combate da primeira. E essa probabilidade tem que ser inferior a 1/5. E a pergunta dele é a dimensão mínima que o design deve adotar para esse tabuleiro, ou seja, ele quer saber quanto por quanto vai ser o tabuleiro, se vai ser 4x4, 9x9 e assim por diante. Vem comigo. Galera, para a gente poder raciocinar em cima do que a gente quer criar, primeiro eu vou raciocinar em cima desse desenho esquemático aqui, tá? Perceba o seguinte, nessa linha aqui, ó, que eu vou agora circular de vermelho, tá? Nessa linha aqui, ó, tá? Nós tínhamos 8 casas, só que agora nós não temos mais 8 quadradinhos, eu agora tenho 7. Por quê, professor? Porque um quadradinho já foi preenchido, tá? Então tem 7 quadradinhos nessa linha disponíveis, tá legal? Nessa outra coluna aqui, ó, tá? Que forma aqui a nossa zona de combate, eu também teria 8 quadradinhos, só que eu não tenho mais 8. Por quê, professor? Porque uma pecinha já foi colocada, então eu tenho 7 casinhas disponíveis, tá legal? Então, se eu fosse calcular a probabilidade aqui, gente, estaria muito fácil. Por quê? A probabilidade ali seria o que eu quero, é ou não é? E o que eu quero, professor? Que a segunda peça fique nessa zona de combate. Bem, a zona de combate é formada pela linha e também pela coluna. Então, eu tenho 7 casas disponíveis aqui e tenho 7 casas disponíveis aqui. Então, na verdade, eu teria um total de 14 casas disponíveis. Ô, Paulo, embaixo fica o que mesmo na probabilidade? É o total. Ah, Paulo, é fácil, né? Porque o total são 64 casas, né? Você já calculou ali. Sim, gente, seriam 64 casas. Só que você já tinha uma peça colocada lá. Então, na verdade, você não tem mais 64 casas disponíveis. Você tem 63 casas disponíveis. Então, galera, se fosse para calcular a probabilidade com esse tabuleiro aqui, já montado, que ele é 8 por 8, seria dessa maneira. Ô Paulo, por que você fez todo esse trabalho? Por que você já não caiu logo em cima do outro tabuleiro lá? Muito simples, porque lá vai ser a mesma coisa. A segunda pecinha, se ela ficar aqui nessa linha aqui, eu não tenho mais N, né? Aqui, ó, antes era 8, agora seria N. Então, nessa linha aqui, gente, eu não tenho mais N quadradinhos disponíveis. Eu tenho menos 1, ou seja, aqui era 8 menos 1 que dava 7, e aqui vai ser N menos 1, porque eu não sei qual o valor de N.
A mesma coisa acontecendo aqui na nossa coluna. Antes eu tinha 8, 8 menos 1, 7. E agora eu vou ter n menos 1. Olha só que bacana. Então, nessa coluna aqui, eu tenho n menos 1 casas disponíveis na minha zona de combate. E aqui a mesma coisa, n casas disponíveis aqui na minha zona de combate aqui. Tá legal? E aí, vamos começar a calcular, né? Então, a probabilidade, como a gente já viu aqui no lado esquerdo, é o que eu quero. O que que eu quero? Essas casas aqui, ó. Aqui no numérico era só somar 7 com 7. E aqui é só você somar n menos 1 com n menos 1. E como é que você pode botar isso? Você não tem duas vezes a mesma coisa? Então você bota duas vezes a mesma coisa. Ao invés de ficar somando um por um, você já bota nessa forma aqui fatorada, que vai nos ajudar depois. E o que eu quero? Bem, no exemplo numérico, eu tinha o total de casas, que era 8 vezes 8, tirando uma, porque uma já tinha sido ocupada. O total de casas aqui é n ao quadrado, só que eu já ocupei uma casinha, então é n ao quadrado, tá? Menos 1. Galera, e ele está dizendo para a gente que essa probabilidade ela tem que ser inferior, ou seja, tem que ser menor que 1/5. Galera do meu coração, o bagulho parece ser doido, mas não é não. Então nós temos que resolver essa inequaçãozinha aqui. Aí você vai falar assim, pô, professor, para chegar nessa inequação já foi difícil e agora ainda tem esse bagulho doido para resolver? Queridão, vem comigo que eu vou te dar um lembretezinho aqui embaixo e você vai ficar depois se sentindo no paraíso. Eu quero relembrar um caso de fatoração com vocês, né? O que que acontece? Quando você tem a ao quadrado, tá? Menos b ao quadrado, isso a gente estudou lá no ensino fundamental, você sabe que isso aqui é a diferença de dois quadrados. E ele pode ser escrito como a mais b, que multiplica a menos b. E, Paulo, como é que eu acho a, como é que eu acho b? Muito simples, tá? Você faz a raiz quadrada desse, raiz quadrada desse. E aí os caras são mesmos, ó. Perceba que os caras são mesmos, tá legal? E perceba que esse caso aqui de fatoração, né? Lembrando que aqui é o B, que tampou aqui, né? É esse aqui, ó. Então esse aqui seria o teu A e esse seria o teu B. Então vamos começar a fatorar essa parte de baixo aqui, ó. Então vou repetir a parte de cima, ou seja, 2 que multiplica n menos 1, tá legal? E aqui, ó, raiz quadrada de n é n. Lembrando que você já bota logo dois parênteses, né? Um somando e outro diminuindo. Tá legal? E raiz quadrada de 1 é 1, né? Então aqui fica 1 e aqui fica 1. Tá legal? Não mexi do lado de lá, então só repito. Aí, gente, você que gosta de uma matança, né? Vai rolar uma matança aqui agora. Por quê? Tá multiplicando aqui e esses caras são iguais. Então, ó, plufit, plafit. E, professor, tô gostando porque antes o troço era do segundo grau e agora já tá do primeiro grau. Querido, tá pensando o quê? Com o teu amigo, professor Paulo José, o negócio aqui só facilita pro teu lado. Paulo, e como é que eu faço isso aqui? Eu tenho que fazer MMC? Galera, olha só, vou te dar um macete, tá? Guarda esse macete que nem todo mundo dá esse macete. Você faz uma multiplicação como se fosse, tá? Na prática não é não, mas isso aqui é macete. Você faz a multiplicaçãozinha cruzada, tá legal? E, professor, e como é que eu sei se é primeiro o lado esquerdo, o lado direito? Não, muito simples. Eu vou multiplicar primeiro o que tem a letra. Lembrando que esse cara tem que ir para cima, eu quero acabar com a parte de baixo, tá? Se você não quer um macete, você pode fazer MMC, tá? E acaba com o denominador. Mas eu acho melhor você fazer pelo macete. E como é que faz esse macete então, professor? Ó, eu vou multiplicar primeiro essa galera aqui que tem a letra, tá legal? E aí como é que fica? Muito simples. A gente sabe que o qualquer coisa vezes 1 dá essa qualquer coisa mesmo. Então, n mais 1 vezes 1 dá isso aqui. Percebe que quando esse cara vai lá para cima, a boquinha ficou aberta para o lado dele. Então, boquinha aberta para o lado dele. E depois, ó, 2 vezes 5 dá 10. Perceba que a boquinha fica fechada, ó. Realmente, fica fechada para o lado dele. E acabou, né, gente? Isso aqui agora virou brincadeira de criança recém-nascida. Joga esse cara para lá. Então, vai ficar n maior que 10 menos 1. Continuando aqui no cantinho, vai ficar n maior que 9, tá legal? Então, galera, perceba que ele quer, que ele diz pra gente aqui na inequação que n não é maior ou igual, tem que ser maior
aqui 9, tá legal? E na perguntinha ele fala qual é a dimensão, deixa eu botar aqui a caneta, que eu perdi a caneta aqui, mas a gente vai achá-la, tá? Perceba que aqui na perguntinha ele quer a dimensão mínima, então qual o menor tamanho de tabuleiro que eu posso ter. Então, como tem que ser acima de 9, né? Aqui 9 sobre 9, 9 não pode ser, peraí que eu perdi a caneta de novo. Aqui, ó, 9 por 9 não pode ser, então a opção correta só pode ser letra D, 10 por 10. Galera, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá bom? E um forte abraço, até a próxima.